Amém, graças a Deus, voltamos com a segunda parte do programa Seguindo a Bíblia. E estamos ainda, tivemos o início, este é o segundo programa para que as pessoas possam se localizar no YouTube. É importante dizer que é o segundo programa Seguindo a Bíblia. Fizemos a primeira parte e esta então é a segunda parte do programa. E agora vamos aprofundar um pouquinho mais aqui na palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. E aí a segunda parte do versículo diz assim: e o ouvir pela palavra. Às vezes, irmão Orcelino, nós citamos esse versículo errado. Às vezes nós falamos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é assim que nós falamos? Sim. Mas aqui na Bíblia está escrito, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ser ouvintes, não é? Para que tenhamos fé, mas pela palavra de Deus. Amém. Porque não tem como ter fé em nada se não ouvirmos acerca daquilo que estão tentando nos colocar como algo de crença em nossas vidas. Sim. Por exemplo, dando a palavra neste versículo, e você estava também, citamos que muitas pessoas, de tanto ouvir falar da crise econômica nos Estados Unidos, tomaram atitudes errôneas. Tomaram atitudes que hoje se arrependeram já. Por quê? Porque no meio da crise, não é? E a crise mais forte aqui na América, nós estamos nos Estados Unidos, para você que está no Brasil ou em outra parte do mundo assistindo pelo YouTube, a crise mais forte da América foi o ano que passou, 2009. Foi o impacto da crise aqui nos Estados Unidos, não é? E muitas pessoas se precipitaram, não é? Juntaram as malas, não é? Juntaram as coisas todas, foram embora para outra parte do mundo e muitos voltaram para a nossa terra, o Brasil. E hoje, não é? A gente tem informações disso, pessoas já se arrependeram de ter ido embora. Por quê? Porque se desesperaram, deram ouvido e teve fé naquilo que estavam ouvindo. Que o país está em crise, os imigrantes vão sofrer, agora vocês vão ver o que é viver nos Estados Unidos em crise. E nós permanecemos aqui, a comunidade brasileira da cidade que nós moramos, que é Bridgeport, Connecticut, permaneceu aqui, e muita gente se saiu melhor, não é? Do que o 2008, 2007, 2006, no ano de 2010. Ou seja, muita gente prosperou mais no ano de 2010 do que em qualquer outro ano na América. É claro que muita gente entrou em dificuldade, mas muita gente prosperou mais. Ou seja, por quê? Porque tem pessoas que ouviram falar de crise, mas não deram ouvido à crise, ou seja, não construíram uma crença em seu coração em relação à crise econômica. Sim. E trabalharam como se não tivesse vivendo uma crise econômica e prosperaram. Outros deram ouvido, não é? As informações que chegam através dos veículos de informações e acabaram tomando decisões precipitadas. Mas a Bíblia diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir mesmo. Se você ouvir falar muito em crise, você vai crer que você está vivendo uma crise. Se você começar a ouvir alguém dizer, o seu médico, mesmo que você não esteja doente, irmão Celino, isso é sério. Sim. Se o médico chegar para mim e dizer que eu tenho uma enfermidade, eu não tenho ela, ele não diagnosticou ela, mas ele começa a dizer que eu tenho essa enfermidade. Sim. Eu vou sofrer por uma coisa que eu não tenho, mas eu não sei que não tenho. Por quê? Porque eu vou passar a ter fé no médico. Mas de sorte que a fé é pelo ouvir. Mas aí a segunda parte diz, o ouvir pela palavra de Deus. Nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, nós que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós temos que passar a crer pela palavra de Deus, passar a ouvir, quer dizer, pela palavra de Deus. Queridos, essa segunda parte do versículo 17 do Romanos 10, diz assim, e o ouvir pela palavra. Irmão Celino, nós temos que fazer da Bíblia sagrada, o nosso ouvido. Você não concorda com isso? Concordo. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser o nosso ouvido para filtrar as coisas que vai descer ao nosso coração, para filtrar as coisas que vai subir à nossa mente. E quando você falou sobre os médicos, quando o médico diz, você está doente, e na verdade você não está doente, e aí você, por ter depositado uma confiança naquele médico, as pessoas geralmente passam a acreditar.
que a pessoa tem uma doença grave e tal. E quanto que você sempre cita a igreja, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, não me lembro agora, estou me dando um branco agora, mas quando o apóstolo Paulo chegou, pregou para eles, e eles conferiram o que estava... Bereia. Os irmãos de Bereia. Irmãos que conferiam na palavra o que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Eles não foram simplesmente, está vindo aí o apóstolo Paulo, era um homem perseguidor do evangelho, um homem perseguidor do cristianismo, e ele se converteu, e ele está pregando pelo mundo, e ganhando, vamos supor assim, da igreja, ele era uma celebridade, o apóstolo Paulo. Chegou em Bereia, pregou, o povo simplesmente não pegou o ouvido deles e falou, tá certo, tudo que ele falou é isso aí, vamos entrar, vamos crer da maneira que ele está falando. Vamos crer nesse evangelho, vamos entrar. Eles não fizeram isso, eles foram para a Escritura e conferiram. Filtraram. Ouviram e filtraram, antes de depositar aquela mensagem no coração. Quando eles conferiram na Escritura de que o apóstolo Paulo estava falando a verdade de Deus, eles creram e começaram a praticar e viver aquele evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. É assim nós precisamos ser. Existem muitas pessoas que morrem sem estar doente. Justamente. Porque cria-se uma situação psicológica de escravidão ao seu corpo, à sua alma, ao seu espírito. Porque crê que está doente. Por exemplo, os médicos anônimos. A pessoa fala assim, pois é, meu amigo, eu estou sentindo uma dor aqui que responde não sei aonde. Aí o outro, já sei o que é isso. Sei o que é isso. Isso é tal doença, rapaz. Aí ele vai, eu estou com essa doença. E não procura médico, não procura fazer um exame, não procura nada. E morre sem estar doente. Justamente. Justamente. Olha, e o ouvir pela palavra de Deus. Numa certa feita, irmão Orcelino, o povo de Israel já tinha ali entrado, já tinha passado o Jordão, já tinha feito aquele, agradecimento a Deus no meio do Jordão, levantando ali um monumento, um memorial, melhor dizendo, ao Senhor, e já tinha avançado sobre Canaã, já tinha conquistado ali um espaço em Canaã, inclusive Josué era o seu fronte de batalha. Josué era o seu, vamos dizer, o seu líder, ali era o seu líder, o líder do povo de Israel, tendo como general de guerra o Senhor Jesus, que apareceu para ele numa teofania. Enfim, mas o povo, numa certa feita, estava no capítulo 9 de Josué, está escrito, que os gibeonitas procuraram o povo de Israel. Quando eles ouviram falar, que o Josué com o povo hebreu, era um povo terrível, que estava avançando sobre a terra, que estava tomando aquilo que Deus tinha dado a Abraão, porque tinha sido uma promessa. O povo então, depois de 40 anos no deserto, quando toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, que não morreram, porque até Moisés desapareceu no monte, porque procuraram o corpo de Moisés, mas não encontraram. Então nós não podemos dizer que Moisés morreu, mas enfim, não vamos entrar nesse termo. Depois que o povo de Israel estava ali e conquistando o espaço, conquistando Jericó, conquistando Gilgal, conquistando as terras ali, as pessoas ouviram falar dele, um povo que vivia ali naquela terra, que sabia que eles iam passar ali e expulsar eles. Nós vamos seguir aqui, porque o YouTube está com 15 minutos agora, não é? 15 minutos. 15 minutos agora. Nosso tempo é só de 10 minutos. De 10 minutos, então vamos dar um intervalo e voltamos já com a terceira parte do programa Seguindo a Bíblia.